vontade, abram as vossas Bíblias, lá em Tiago, já no finalzinho da Bíblia Sagrada, Tiago capítulo 5, eu vou ler o versículo de número 13, a partir do verso 13. Irmãos, existem muitas orações, muitas formas de orar, muitas fórmulas de oração. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina a orar, a buscar a Deus, a adorar a Deus, a louvar ao Senhor, a fazermos a oração da intercessão, a fazermos a oração que eu vou estudar hoje com você, a oração da fé. Hoje o tema da mensagem é oração da fé. Eu quero mostrar a você o que é esta oração e o que ela faz, o que ela realiza, a oração da fé. Irmãos, Deus vai preparar, eu quero fazer um estudo aqui na igreja sobre as orações, sobre os tipos de orações às quais a palavra de Deus ela faz referência, para que você estude essa palavra, para que você aprenda com o Senhor e que esse aprendizado gere milagres, gere vida, gere resultados para cada um de nós. Então hoje eu vou falar de oração da fé. Fica uma pergunta: será que nós temos feito a oração da fé? Ou pelo menos temos feito da maneira ou da forma com a qual Deus ele nos orienta? E se temos feito, por que talvez não alcançamos as promessas que esta oração ela traz em sua palavra? Porque Deus deu a palavra dele falando a respeito desta oração, e essa oração ela tem resultados, ela traz resultados, e eu quero viver esses resultados, eu quero tomar posse dessas bênçãos, porque é o que Deus ele tem reservado e preparado para todos nós que aqui estamos, né? Vamos então ao texto bíblico, Tiago 5,13, começa dizendo assim: olha, está alguém entre vós aflito? É uma pergunta, e aí? Tem alguém aqui no nosso meio aflito, preocupado, ansioso, afadigado? Está alguém entre vós aflito? O que eu tenho que fazer na hora da aflição, irmãos? O que diz aí? Ore. O Tiago falou: olha, veja bem, tem alguém aqui triste, tem alguém aqui aflito, algo lhe preocupa, algo está roubando a sua paz, algo está deixando você nervoso, algo está lhe deixando ansioso, há uma aflição em teu coração, no que diz respeito a um familiar, a um ente querido seu. Ah, pastor, realmente eu estou aflito. Então, se você está aflito, é momento de orar. Algumas pessoas na hora da aflição, elas entram no quarto, fecham a porta e choram. Outros na hora da aflição, abrem um bocão desse tamanho e começam a murmurar. Outros na hora da aflição, ela deixa o inimigo semear em sua mente uma porção de ideias erradas. Nada disso, irmãos. A partir de hoje, na hora da nossa, que vier uma aflição, que se levantar qualquer mal, eu preciso orar. A aflição ela vem e eu tenho que combatê-la em oração. Está alguém aflito? Ore. Diz mais: está alguém contente? Está alguém feliz? Está alguém alegre? O que deve fazer, irmãos? Cante louvores. Você está contente? Uma porta se abriu, você teve uma vitória, você teve um aumento salarial, você teve um sucesso na sua vida, aquilo que você empreendeu fazer deu certo, Deus aprovou, houve a vitória. Então cante louvores, ou seja, seja agradecido, testemunhe, louve a Deus, exalte ao Senhor,
Senhor pelo seu contentamento, porque muitos, quando estão contentes e felizes, querem desfrutar desta alegria com todos e esquecem-se daquele que deu o motivo, a razão da alegria. Esquecem-se de estar simplesmente na casa do Senhor, levantando as mãos e dizendo a Jesus: Senhor, muito obrigado. Cante louvores, seja agradecido a Deus por todas as obras feitas, por todas as suas maravilhas. E ele disse mais assim, ó: está alguém entre vós doente? E aí, tem alguém doente, com uma dor, um sintoma, com uma infecção, uma inflamação, um caroço, alguém que fez um exame e no exame constatou algo fora do padrão, fora do normal? Está alguém doente? O que tem que fazer quando uma pessoa descobre estar doente? Chame os presbíteros da igreja, os responsáveis pela igreja, o pastor, os obreiros, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. Irmão, isso daqui é um detalhe muito importante. Muitas pessoas, na hora que elas enfermam, que elas sentem mal, que elas sentem uma dor, que ela sente uma fraqueza, um desmaio, às vezes ela vai para o hospital, ela se interna, e o pastor não fica nem sabendo. Talvez o pastor só vai descobrir quando a pessoa tem alta, quando ela já está recuperada. Esses dias eu cruzei com uma pessoa na rua e eu falei: nossa, irmão, faz tempo que eu não te vejo. Pois é, pastor, eu estive meio adoentado. Eu falei: mas não fiquei nem sabendo. Ah, pois é, eu não contei para ninguém. Eu falei: irmão, mas eu deveria ter sido a primeira pessoa que você tinha que ter conversado. A Bíblia diz: está alguém doente, então tem que chamar quem, irmãos? O médico? Tem que chamar quem? O presbítero, tem que chamar o pastor. Deus não é contra a medicina, pelo contrário. O terceiro evangelista, Lucas, ele era um médico que trabalhou ao lado de Paulo em suas viagens missionárias, tratando Paulo, curando-o. Jesus mesmo disse que quem precisa dos médicos não é os sãos, mas quem precisa dos médicos são quem, irmãos? São os doentes. Jesus não é contra a medicina. Não é errado eu buscar a medicina, não é errado eu tomar um remédio. O errado é eu estar doente e não comunicar o meu pastor. Não pedir a ele e falar: pastor, coloca a tua mão na minha cabeça, unja ela com óleo e ore em nome do Senhor. Por isso é que hoje o povo de Deus está doente, irmãos. Porque na hora que vem uma dor, na hora que vem um ataque, na hora que vem um sintoma, ao invés dela já unir a fé com o pastor, e hoje o pastor está tão próximo de você. Hoje temos ferramentas, irmãos, por exemplo, o telefone, SMS, o WhatsApp. Irmão, tem tanta facilidade, tem o telefone da igreja, você pode vir aqui na igreja, que você encontra o pastor. Hoje não é difícil, você tem acesso ao homem de Deus. E por que então na hora que adoece? Ai, pastor, pois é, porque é uma coisa meio íntima. Ai, pastor, é que eu estou tendo um sangramento, eu estou tendo uma hemorragia. Ai, pastor, é um caroço que apareceu no meu seio. Ah, pastor, é uma infecção que deu na bexiga. Seja o que for, irmão, adoeceu, você tem que procurar o pastor, você tem que chamar ele. Não é o que diz aqui? Vamos lá: está alguém entre vós doente? Você está doente? Então chama quem, irmão? Chama o SAMU, amém? Chama quem? Chama o pastor, irmão. Chama os presbíteros da igreja. Chama o pastor, fala: pastor, ora por mim, ora por mim. Eu estou precisando, a minha cabeça dói. Sabe, tem algo que não está normal, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo ter paz, ora por mim. E esta é a oração da fé, irmãos. Agora eu tenho que ter fé para pedir essa oração.
para clamar por ajuda. Repito, irmãos, é errado eu ir no médico? Não. É errado eu procurar o médico? É errado eu ir lá tomar? Não, nada disso. Deus é a favor da medicina. Deus usa a mão dos médicos, Deus capacita, Deus dá a eles a sabedoria para o trabalho que muito bem, enfim, eles o executam. Mas nós sabemos que por mais especialista que um médico seja, ainda que haja uma junta médica, todos aqueles esforços podem se resumir em nada, porque eles têm também as suas limitações, e só podem fazer até certo ponto, e chega uma hora, irmão, que aí é só o milagre de Deus. Aí a pessoa é assim, ó, ela vai no médico, ela toma remédio, nada ajuda, o estado agrava, e na hora que ela já está morrendo, aí o que ela faz? Aí ela liga para o pastor. Pastor... Aí o pastor vai lá, o pastor ora, claro, o pastor vai fazer o trabalho dele, mas aquela situação poderia ter sido evitada, ela poderia ter sido minorada, se no primeiro sintoma, se na primeira dor, no primeiro formigamento, na primeira vez que ela sentiu aquele caroço, ela já tivesse comunicado: pastor, eu estava tomando um banho, passei a mão aqui na minha axila, passei a mão aqui na minha perna, eu senti um caroço. Pastor, coloca a mão na minha cabeça, eu não aceito isso, está amarrado em nome de Jesus. Jesus já levou minha dor, já levou minha enfermidade. É isso que a palavra através de Tiago nos confronta a fazer. Porque esta oração que o pastor faz sobre nós, ungindo com óleo em nome do Senhor, o 15 traz a bênção. São 3 milagres que esta oração traz. Primeiro, e a oração da fé, que é a oração que a pessoa se viu no problema e chamou o pastor para orar, e o pastor em nome do Senhor orou. Esta oração de fé, primeira coisa que ela faz, ela salvará o doente deixa de ser doente, o doente se torna sadio, o doente se torna curado. Irmão, não há oração da fé sem que haja cura. Se a oração da fé foi feita e não houve cura, então não foi oração da fé, foi qualquer outra oração. A oração da fé tem que provocar cura, tem que haver melhora, tem que haver resultado. O doente tem que se ver melhor, ele tem que sentir, no mínimo dos mínimos, um alívio, um refrigério. Ele tem que sentir que Deus tocou nele, que ele está melhor. Se antes ele não fazia algo, ele tem que começar a fazer, porque a oração da fé salva o doente. Ou seja, o doente é salvo, ele deixa de ser um doente para tornar-se uma pessoa sadia, uma pessoa curada, uma pessoa remediada, uma pessoa melhor. Você compreende sim ou não? Isso é a oração da fé. Primeira bênção, ela traz a salvação ao doente. Segundo, e o Senhor o levantará. Se a pessoa estiver caída, se ela estiver prostrada, se ela estiver desanimada, desalentada, se ela estiver triste, cabisbaixa, se ela estiver com uma baixa autoestima, desesperançosa, Deus vai lá e a levanta. Deus segura na mão dela e a coloca de pé, meu irmão. Esse é o resultado da oração da fé. Uma pessoa que acabou de orar, ela está lá assim, triste, ela está lá pensativa, ela está lá desanimada, acabou de orar e ela parece que não houve uma mudança no seu humor. Então não é oração da fé, aquela oração não funcionou. A Ana chegou na igreja caída, cabisbaixa, triste. Ela chega na igreja chorando, sem comer. Aí ela se derrama na presença do Senhor, faz a oração dela. O homem de Deus falou: ó, no tempo da vida, você vai abraçar teu filho. Ah, meu irmão, ela se levanta e diz que o seu semblante
já não era mais o mesmo. Ela que chegou lá caída, choramingando, chegou lá cabisbaixa, arrastando os pés, ela sai de lá de cabeça erguida. Lembra quando o Pedro, lá na porta do templo, ele olha para aquele coxo e ele diz para o coxo: olha para nós. O coxo até olhou, achando que ia ganhar uma gorjeta, ia ganhar alguma coisa, mas o homem de Deus falou assim: rapaz, eu não vou te dar prata, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a oração da fé: em nome de Jesus, levanta. Porque o nome de Jesus levanta, o nome de Jesus não me faz cair, o nome de Jesus me faz levantar, me faz me reerguer. É a segunda bênção da oração da fé: o caído se levanta. Meu irmão, Deus quer te colocar de pé, cabeça erguida, peito estufado, confiante nele, confiante na palavra dele, confiante nas decisões dele. Deus não quer ver você caído, Deus não quer ver você prostrado, porque se fosse para a gente continuar caído, irmão, a gente ficava lá no mundo, porque lá no mundo a gente já estava caído no pecado, caído nas desilusões, caído nas fraudes desse mundo, lá nós já estávamos caídos. Quando Deus nos traz ao Evangelho, Ele nos propõe uma nova vida, e é essa vida que a oração da fé faz. Terceiro, e se houver, a Bíblia não afirma que há, mas caso houver, caso existir, caso houver cometido pecados, o que vai acontecer com os pecados? Ser-lhe-ão perdoados. Então você veja, irmão, que digamos assim, a sabedoria de Tiago, você vê Tiago numa prudência, dizendo: gente, olha, se houver um pecado, eu não estou afirmando que há, mas caso haja, esta oração da fé, a oração que você convidou o pastor a orar com você, ela é poderosa até para te perdoar. Caso haja um pecado, e o pecado seja o vilão que esteja abrindo portas para que a doença entre na sua vida. Irmãos, atenção, se houver, se a gente ficar procurando, um erro dos cristãos hoje é esse: ela começa a enfrentar uma aflição, ela começa a ficar doente, ou algo dá errado, ela já começa a pensar: aonde foi que eu errei? Esses dias eu falava com uma mãe, que o filho dela está meio andando em os caminhos tortos, e ela: ai pastor, aonde foi que eu errei? Ela estava se culpando, procurando um pecado nela, para justificar o erro do filho. Eu falei: só que ela não tem um filho, ela tem 3, os outros 2 são uma bênção. Eu falei: irmã, se a senhora tivesse errado, os 3 seria desse jeito. O problema não é a senhora, o problema foram as amizades que ele foi conquistando ao longo da vida. O problema foram as coisas que aconteceram, e não o contrário. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Sabe, existem doenças que são oriundas de um pecado, existem. Lembra quando Jesus conta aquela passagem do paralítico, que eles abrem lá o telhado da casa para descer o rapaz, de 4 homens? Antes de Jesus curar aquele homem, lembra o que Jesus fez? Olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. Antes de Jesus curar, Jesus perdoou. Então indica, eu não estou afirmando categoricamente, mas nas entrelinhas o que dá-se a entender era que o pecado fez dele um homem paralítico. O pecado abriu margem, abriu portas para que a doença entrasse. Então, antes da doença sair, Jesus fez um tratamento de perdão com aquele rapaz. E depois do perdão a cura veio, e ele pôde se levantar, tomar o leito e ir para casa andando, não precisou mais de auxílio, de ajuda de ninguém. Agora, todo mundo que está doente ou está na aflição, a causa é o pecado? Não.
Eu não posso cometer o erro que os discípulos cometeram lá em João 9, quando a Bíblia narra a história do cego de nascença. Os discípulos falaram: Senhor, quem pecou? Você vê, eles atribuíram a cegueira ao pecado. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os pais? Ou seja, alguém errou. Eu só não sei quem é o responsável, se é o pai ou se é ele. Então, às vezes, a gente fica procurando os bodes expiatórios, alguém para culpar, alguém para lançar as nossas frustrações. Mas, para a surpresa de todos, Jesus falou: nem ele e nem os pais. Mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Jesus disse: é necessário que eu faça as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite ela vem, e aí ninguém mais pode trabalhar. Jesus quis dizer assim: olha, não importa de onde a doença veio, o importante é que manifestemos na vida desse rapaz a obra de Deus. O importante é que ele seja curado, o importante é que o milagre aconteça. Irmão, na nossa vida, isso é o que eu tenho que buscar, é o milagre de Deus, e não a razão do porquê tal coisa aconteceu. Agora veja bem, o Tiago falou: se houver cometido pecado, então que o pecado seja o quê, irmãos? Perdoado. Então, se você entende: pastor, olha, eu estou nos perrengues da vida e eu tenho errado, pastor. Então, nesse caso que você reconhece o erro, reconcilie-se com Deus, abandone esse erro e sirva ao Senhor. Pronto, o problema estará resolvido. Agora, se você não vê um pecado aparente, não fica procurando. Por quê? Porque se houver, Bom, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros. Irmão, você errou contra alguém, confessa. Tenha a hombridade, tenha a humildade. Se você errou com alguém, chega e pede o perdão. Não pede desculpa, não. Desculpa você pede quando pisa no pé de alguém no ônibus. Que inclusive nessa época de Covid, os ônibus estão o quê, irmãos? Cheios, lotados. O pessoal fala que quer combater o Covid, os ônibus lotados. Desculpa você pede quando pisa no dedo de alguém. Agora, se eu errei com alguém, se eu falhei com alguém, se eu magoei alguém, se eu entristeci alguém, eu tenho que confessar minha culpa. Falar: irmão, olha, me perdoa. E eu não tenho que ter dificuldade em fazer isso. Pelo contrário, o cristão, ele é humilde. Ele vai lá e reconhece o seu erro. Pastor, eu cometi um excesso, eu acho que eu fiz o que... Então vai lá e reconcilie. Errar, todo mundo erra. Agora, o caráter e a humildade de reconhecer, irmãos, isso aí é uma dádiva de Deus. Então, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai. Aí ele volta ao tema da oração: orai uns pelos outros. O que é orar uns pelos outros? É intercessão. É quando eu oro por alguém e alguém está orando por mim, eu abençoo alguém e eu também estou sendo abençoado, como fez o Jó, que orou pelos amigos e a maior bênção veio sobre ele, Orai uns pelos outros, para quê, irmãos? Para que sareis. Perceba que quando eu começo a orar, a saúde começa a reinar. Quando eu começo a orar, Deus vai mandando saúde, Ele vai mandando cura. Orais uns pelos outros para que sareis, para que você fique curado, irmão. Ora pelas pessoas. Pastor, mas como que eu vou orar por alguém? Eu estou doente. E ore, porque você vai estar usando o nome do Senhor para abençoar aquela pessoa, e quem vai curar aquela pessoa é Deus, e o mesmo Deus que curar ela, pode curar você também, e libertar você também. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito, não é pouco não, ela pode muito em seus efeitos. Irmão, você não faz ideia do poder que há na oração, no que a oração pode fazer, no que a oração pode realizar. A oração da fé, irmãos, ela faz coisas extraordinárias, maravilhas de Deus.
Sabe, a oração de um justo, diz a Bíblia, que pode muito. Você quer que a tua oração possa muito? Pastor, eu quero que a minha oração tenha um poder grandioso. Então, seja justo. E ser justo é ir até Cristo, porque só Jesus pode tornar-me justo, só Ele pode me justificar, só Ele pode me lavar, só Ele pode me remir. Eu, com meus próprios méritos, eu, com os meus próprios esforços, não conseguirei jamais eu conseguiria me auto-justificar. Os meus recursos terminariam muito antes. Eu não tenho como eu justificar-me. Agora, eu tenho um Cristo que morreu na cruz em meu lugar, em meu favor, e Ele sim pode me justificar. E quando eu me torno justificado pelo Senhor, a minha oração, ela passa a ter um poder, ela pode muito, muito em seus efeitos. Irmãos, os efeitos da oração são tremendos. Irmão, a oração faz muralha cair. A oração faz, prisões caírem. A oração faz com que cadeias se quebrem, com que algemas se partam. A oração faz, irmãos, o morto ressuscitar. O poder da oração. Não há limites para o poder de Deus. Não há o que possa impedir esse poder, desde que a oração da fé seja feita. Esta é a oração que eu estou pregando para você hoje. Qual é o nome dessa oração, irmãos? A oração da fé. O que esta oração me ensina? É simples. O que é a oração da fé? Eu estou aflito, então eu vou orar. Eu estou alegre, eu vou cantar louvores. Eu estou doente, eu vou chamar o pastor e falar: pastor, unja minha cabeça com óleo e ore, faça por mim a oração da fé, clamando o nome do Senhor, porque eu quero sair daqui hoje curado. Eu só saio daqui liberto, porque a oração da fé tem que salvar o enfermo. Meu pastor, eu estou caído, mas esta oração, ela vai me levantar. Pastor, eu cometi até um erro, mas essa oração vai me trazer perdão. Eu vou orar uns pelos outros. Se eu errei contra alguém, eu vou confessar a esse alguém a minha culpa. E aí a oração que sair da minha boca, a determinação que eu fizer, ela poderá e muito, muito nos seus efeitos. Só que eu tenho que seguir essas orientações. Se eu fujo dessas orientações, eu vou orar, mas essa oração vai ter outro nome, já não é a oração da fé. A oração da fé é quando eu sigo exatamente esta orientação de Tiago. Se na hora que vem a aflição eu abro um berreiro para chorar, já não é a oração da fé. Você compreende? Se na hora que eu estou doente eu já não chamo o pastor para orar, já não é a oração da fé. É outra oração. Eu não vou dizer que Deus não ouça outros tipos de oração. Ele ouve, mas não é essa que eu estou ensinando para você hoje. Mas esta daqui traz resultados fantásticos. Ela salva o doente, levanta o caído, perdoa pecado, e ela pode muito em seus efeitos. Pastor, o que pode atrapalhar esta oração de ser respondida? Além daquilo que, eu já sei, eu não posso fazer nada fora desta instrução, eu tenho que seguir estas recomendações, mas fora isso, algo ainda pode atrapalhar a minha oração? Algo pode, e eu vou ensinar para você, ainda em Tiago, volta um pouquinho aí, chega no capítulo 1, no verso 20. Eu vou mostrar duas situações que ainda podem atrapalhar uma pessoa e de realizar esta oração da fé, esta oração tão fervorosa que pode e é capaz de remover, situações talvez que você nunca tenha ainda imaginado. Tiago 1,20 diz assim:
Porque a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Vou ler de novo. Porque a ira do homem, então imagine um homem com ira, um chamado iracundo. Então a ira do homem, um homem dominado pela ira, não opera, não vai agir, não vai operar, não haverá resultados a justiça de Deus. Todos nós queremos a justiça de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, o milagre do Senhor. Todos nós almejamos isso, todos nós queremos isso, mas para que eu viva a justiça de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, irmão, tirar do meu coração a ira. E tem gente muito brava nesse mundo, tem gente muito revoltadinha, muito nervosinho, muito cabeça quente. Tem gente, irmão, que, como já diria o outro, faz uma tempestade num copo de água, que qualquer coisa o sangue ferve, e ela já perde a sua sobriedade, a sua sensatez, ela já perde um dos frutos do Espírito, chamado domínio próprio. Ela já bate porta, ela já berra, ela já altera o humor, ela já fecha a cara. Você conhece alguém assim? Hã? Pergunta para o teu vizinho aí, diga, você conhece alguém assim? O homem dominado pela ira, esta ira dele vai atrapalhar ele de viver a justiça de Deus. Deus quer fazer justiça na vida dele, Deus quer tornar ele justo, Deus quer que a oração dele possa muita coisa, Deus quer curar, Deus quer levantar, Deus quer perdoar, Deus quer mudar, mas a ira dele não permite. E aí o diabo, sabendo que a pessoa é estressada, o que ele faz? Irmão, ele cria 1001 situações para provocar a ira. Ele cria. Eu falei aqui hoje de Ana, é a oração que a Ana fez. Irmão, é interessante que Ana, ela tinha uma competidora. Como que era o nome da competidora, você lembra? Penina. E diz a Bíblia que a Penina irritava ela. A Penina ficava instigando ela. E aí ela ficava brava, ela ficava nervosa, e a ira dela fazia ela chorar, fazia ela se deprimir, fazia ela fazer greve de fome. E enquanto ela ficou iradinha, triste, revoltada, irmão, sabe o que ela recebeu de Deus? Nada. Sabe qual foi a justiça a justiça de Deus na vida dela? Nenhuma. Sabe o que a oração da fé fez por ela? Nada. Mas no dia, irmão, que ela entra no templo, que ela se derrama ao Senhor, que aí o profeta dá a bênção, ela sai dali feliz. Irmão, daí a competidora podia falar falar o que fizesse. Ela perdeu o espírito bravo dela. Tanto que quando o profeta Eli viu ela lá mexendo a boquinha dela e não saindo som, o Eli foi lá e falou: olha, poxa, 1h10 do dia você está embriagada. Você vê que parece que até o pastor foi usado para irritar ela, né? Porque o pastor falou que ela estava bêbada. Só que ela não estava bêbada nada. E talvez ela, algumas horas atrás, ela gritaria, ela arrumaria encrenca, ela discutiria, ela falaria: pastor, o que você acha que é para falar comigo desse jeito e tal? Não. Ela foi: não, olha, não tem a tua serva por filha de Belial, eu não estou bebendo não, eu estou aqui porque eu estou com amargura de alma. Você veja que ela na presença de Deus, ela removeu aquela ira. Quando Jesus entrou, irmão, na vida dela, quando a presença da glória a visitou, aquela ira foi embora. Vença a ira, vença a ira. Irmãos, como a cidade sitiada que não tem muro, assim é o homem que não consegue controlar a si mesmo.
controlar o seu espírito. Irmão, tenha controle, autocontrole, autodomínio, fruto do Espírito, domínio próprio. Não seja irado. Diga para o teu vizinho, fala, não seja irado não, meu vizinho, seja calmo, amém? Seja manso. Amém? Vamos ver outra coisa que atrapalha, a incerteza. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 2. Mateus 8, verso 2. A incerteza, a indecisão, a dúvida é um fator que atrapalha muito a oração da fé ser respondida. Alguns até oram, mas não há nela uma plena convicção. Não há nela uma plena certeza de fé. Ela até ora, mas parece ser meio que de boca para fora. Não creu ainda no seu interior. E às vezes a gente vai a Deus, irmãos, porque nós temos um passado. E o nosso passado foi um passado religioso. E nós aprendemos algumas frases formadas pela religião. E às vezes, vira e mexe, voltamos a estas frases. Voltamos a essas palavras. Esses dias uma pessoa me pediu oração. Ela estava doente. E eu falei, eu vou orar. E Deus vai te curar. Sabe o que ela me disse? Uma frase religiosa. Ela me disse assim, ó, se Deus quiser. Quem já viu essa frase? Quem já falou essa frase? Pastor, falei agora há pouco, né? Agora há pouquinho falei. Ai, se Deus quiser. É uma palavra muito filosófica, é uma palavra muito bonita, que até parece estar carregada de humildade. Ai, se Deus quiser. É uma frase linda, mas é uma frase antibíblica. Por que se Deus quiser? Se Ele não quisesse, Ele não teria deixado a nós a sua palavra. Ele não nos teria feito uma promessa. Se Ele não quisesse, bastava não prometer, porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele falou, então bastava não falar. Mas você vê, irmão, por isso que o povo sofre na falta de conhecimento, porque uma pessoa que ora sem conhecimento, aí realmente ela não vai saber. Agora, quando eu sei que algo é meu, que Deus me prometeu, que Ele me deu uma palavra, não há motivos para que eu não creia, simplesmente creia. Só que alguns ainda não sabem a vontade de Deus, não sabem. Esse leproso não sabia. Mateus 8:2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, olha que oração o homem fez, ó, Senhor, se quiseres, olha o Deus quiser, ó, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se o Senhor tem me visto uma pessoa boazinha, querida, se o Senhor acha que eu mereço, se quiseres, podes, o verbo poder, ó, podes tornar-me limpo. Esse homem tinha uma dúvida e uma certeza. Deixa eu falar a certeza primeiro. Qual era a certeza do homem? Ele falou, o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor tem unção para me tornar limpo. O Senhor pode me tornar limpo, o Senhor tem autoridade para isso, o Senhor tem unção para isso. Eu não tenho dúvidas disso, eu sei que o Senhor pode. E isso todos nós aqui também sabemos. Se eu perguntar para você, Deus pode curar alguém de Covid? O que você vai dizer? Pode. Deus pode curar alguém desenganado pela medicina? Pode. Deus pode, pastor, eu ganho um salário mínimo. Deus pode, de alguma maneira, te abrir uma porta e você comprar uma casa própria? Deus pode isso? Pode.
Há algo que impeça o poder de Deus? Nada, irmão. Deus pode. Tem uma canção tão linda daquele cantor Eliezer de Tarsis, que ele canta, né? Deus pode tudo. Uou, Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo, sobre o vale eu posso passar. Diga graças a Deus, irmão. O que Deus pode? Tudo. Diga, Deus pode tudo. Mais uma vez, diga, Deus pode tudo. Diga, o meu Deus, que eu amo, que eu sirvo, que eu confio. Diga, o meu Deus pode tudo. Então essa era a certeza do leproso. O senhor pode. Qual era a dúvida dele? Se quiser. Deus, eu sei que o senhor pode. Eu só não sei se o senhor quer. Eu só não sei se o senhor deseja. Irmão, será que um pai, porque Deus é pai, será que um pai quer ver o filho doente? Podendo curar, ele escondeu o remédio. Ele falou, filho, eu tenho um remédio que pode te curar, mas não vou te dar não, eu vou deixar você doente. Irmãos, é assim que um pai trata? Não. Só que esse homem não tinha um entendimento, a sua visão espiritual ainda não havia sido aberta, ele desconhecia. Ele falou, Jesus, eu sei que o senhor tem poder para me curar, eu só não sei se o senhor quer, eu não sei se esta é a tua vontade. E Jesus, mediante tal afirmação, falou assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo assim, qual foi a palavra de Jesus? Quero. Você está perguntando se eu quero? Então eu vou te dizer, quero. Se Deus quiser, o que Deus está dizendo? Quero, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Vamos ler de novo esse verso, irmão? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Isso é muito importante, o toque de Jesus na vida do homem leproso. Ele disse, quero ser limpo. Irmãos, naquela época as pessoas tinham muito medo da lepra, porque para eles a lepra era contagiosa. Então quando havia um leproso, todo mundo queria distância, porque não queria se contaminar, sabe, não queria se contaminar, num tempo de hoje que fala-se tanto em contaminação. É claro, irmãos, que eu oriento você a tomar todos os cuidados possíveis, lavar as mãos, usar a máscara, não é isso, irmãos? É um mínimo, fazer de tudo para não se contaminar, porque você precisa estar saudável, a sua família precisa estar saudável, e isso é muito importante, a nossa cura, a nossa melhora, a bênção de Deus da nossa vida. Cuide-se, mas eu não tenho que ter medo, irmãos. Ninguém queria tocar no leproso, Jesus foi lá e tocou. Jesus não tinha medo de se contaminar, ele sabia que Deus estava com ele. Irmãos, eu não falo isso para alguém baixar os cuidados dela, para alguém levar as coisas de qualquer maneira, mas eu digo isso para te afirmar, não tenha medo de se contaminar, porque Deus é que te protege. Se você tomar os teus cuidados e orar a Deus, Deus é poderoso para te guardar, amém, Jesus? Como guardou o próprio filho dele. Jesus tocou, mostrou que ele era importante, mostrou que ele era querido. Jesus tocou naquele homem porque há anos ninguém tocava nele. A lepra fazia que todo mundo olhasse ele à distância, não quisesse se comunicar com ele. Mas Jesus foi lá e tocou, mostrou, não, tu é importante, cara. Eu quero, você não sabe se eu quero, ninguém te explicou ainda se eu quero ou não, então para que não haja dúvidas, eu quero. Jesus não faz acepção de pessoas. O que ele fala para um, ele fala para o outro. A promessa, a palavra é a mesma.
Se eu perguntar para Jesus, será que o senhor quer que o meu familiar se converta? O que Jesus vai responder, irmãos? Quero. Poder para isso ele tem? Oh, meu irmão, de sobra. Ele converteu a Saulo de Tarso. Não há uma alma perdida, não há alguém que não possa se salvar, que Deus não possa alcançá-lo com misericórdia. Deus quer te limpar. Então, ser limpo, ser curado. Para com esse negócio de Deus quiser. Para com esse negócio, se for da tua vontade. São orações filosóficas, são orações bonitas, que olha, irmão, faz as pessoas até chorarem, mas não traz resultado. Porque enquanto eu estou lá, Deus, se o Senhor quiser, eu falo assim, eu quero, libera uma palavra de poder, manda esse mal embora, use o meu nome para que eu haja, para que eu opere a minha justiça, para que eu possa te sarar, para que eu possa te levantar. Sabe, então Deus quer nos curar. Para terminar, Marcos capítulo 11, você está em Mateus, é o livro da frente. Marcos 11, eu vou ler direto o verso 24 para ganhar tempo, mas eu gostaria, e fica de tarefa de casa, e se você é obediente, você vai fazer conforme o pastor está te pedindo, ainda hoje. Você vai ler na sua Bíblia, lá na sua casa, do versículo 12 até o versículo 26, aqui de Marcos 11, que traz aquela passagem da figueira que não tinha frutos, traz os 5 passos da vitória. É uma palavra linda essa palavra de Marcos 11, mas eu quero ler com você o verso 24, uma orientação de Jesus a nós, dizendo: por isso vos digo, eu te informo, eu notifico você a esse respeito, que tudo o que pedirdes, orando, acredite, confie, que recebereis. Porque se você pedir e orar crendo, qual que vai ser o resultado, irmãos? Tê-lo-eis, você passará a ter aquilo que você pediu orando, crendo. Jesus falou assim, olha, quando você for pedir algo, ore, mas ore crendo que você vai receber. Porque se você tem um pedido e orar crendo que você vai receber, aí tê-lo-eis, aí você vai ter aquilo. Isso é a oração da fé. É a oração sem dúvidas, sem incertezas, sem inseguranças. É uma oração, irmão, sem iras, sem revoltas. É uma oração que eu vou a Deus, abrindo o meu coração e determinando a grande vitória. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém, Jesus? Então vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui no altar os pedidos de oração, os nomes das famílias, e eu vou pedir a você que está aqui na igreja e que trouxe os nomes da sua família que você orou essa semana, traz aqui, coloque aqui no altar, coloca bem aqui em cima do monte que já está aqui, tá bom? Você vai abrir a folhinha, já deixa ela aberta. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Isso, pode ir trazendo para a glória de Deus. Eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou clamar o poderoso nome de Jesus. Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer grandes obras, vai ser linda a operação de Deus aqui hoje neste lugar. Você de casa também, pegue aí uma folha, né? E já prepare aí o nome da sua família. Na hora da oração, irmãos, levante a sua voz, clame a Deus, invoque o poder do nome santo de Jesus de Nazaré. O Paulo falou que por esta causa, que é a causa da família, o Paulo falou, eu me coloco de joelhos perante o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ajoelhar e eu vou orar com toda a fé, eu vou orar com toda a confiança, e você vai orar junto comigo. Diga graças a Deus, meu irmão. Se você não puder ajoelhar por algum motivo, pastor, tem um problema no joelho, eu tenho um problema na perna, eu tenho um problema na coluna, eu não posso ajoelhar, então ora de pé, sentado, fique à vontade, irmãos. O importante é você orar, tá? Se você puder, faça como eu, dobre os joelhos e clame
a Deus, tá bom? Já vou aqui dobrar os meus joelhos, você faça o mesmo. Durante 5 minutos nós realizaremos esta oração. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós dobramos agora os nossos joelhos, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu domínio e o seu poder. Pai, tu és poderoso para operar os sinais, para operar as maravilhas, para glorificar o nome do teu Filho Jesus, através da salvação da nossa casa, da libertação de nossa família. Aqui debaixo de meus joelhos estão nomes de familiares que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, que precisam de transformação, que precisam, meu Deus, de cura, que precisam de maravilhas, de respostas. Isso, meu Deus, familiares que estão desempregados, que estão endividados, familiares que estão sofrendo, estão na mão dos agiotas, na mão da financeira. O carro com busca e apreensão está pronto a perder a casa, o imóvel, pelas parcelas atrasadas. Eu oro, Jesus, por aquele familiar que não busca trabalho, aquele que está acomodado, aquele que só quer saber de baile, de festa, meu Pai, aquele que só quer saber de brincadeira. Oh Jesus, nós oramos, oh Jesus, nós oramos e pedimos a cura, porque tem familiar aqui, Senhor, familiar que ele está enfermo, está doente, com sintoma de uma enfermidade, ou talvez até mesmo comprovada uma doença. Vem curando, Jesus, vem libertando, Jesus. O Senhor é o remédio poderoso a curar, o Senhor é o remédio para libertar, tira a dor, a enxaqueca, meu Pai, o linfoma, o carcinoma, o câncer, a célula cancerígena, a infecção, a inflamação. Vai curando a nossa família, as doenças da alma, as doenças, meu Pai, do espírito, as doenças do corpo. Vai curando da depressão, da insônia, vai curando da tristeza, vai curando dos complexos, dos traumas, dos medos, das fobias. Vai curando, Jesus, das lembranças do passado. Livra esse casamento da separação, do divórcio. Livra, meu Pai, esse casal do medo. Tira o medo que corrói, a mentira que destrói, o vício que tem tirado a paz desta família. Tira, meu Pai, toda esta situação que vem incomodando, afligindo. Quantos familiares que, após haverem se aliançado com alguém, feito uma aliança com alguém, aquela pessoa, meu Pai, se desanimou, aquela pessoa foi para o caminho errado, ela teve um desvio de conduta, de atenção. Livrai, meu Deus, livrai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia, igreja, que Deus está visitando a sua casa, como Ele visitou a casa dos Efésios. Ali estava Paulo de joelhos na presença do Senhor, mas enquanto Paulo orava,
Deus fazia o milagre. Oh, enquanto você ora, Deus visita a sua casa. Enquanto você ora, Deus visita o seu lar para santificá-lo, para transformá-lo. Meu Deus, tira a dureza de coração, coloca um coração quebrantado, novo, disposto a te obedecer, Deus, a fazer a tua vontade. Na nossa casa há talentos, há obreiros, obreiras, pastores, pastoras, empresários. Meu Pai, na nossa casa tem talentos extraordinários, e que através da nossa oração o Senhor possa alcançá-los, o Senhor possa salvá-los, o Senhor possa, meu Deus, apresentar a eles o plano da salvação, porque o lugar da nossa família é na igreja, é na tua casa, é na tua presença, prostrado aos seus pés, te adorando, ó Senhor, em nome de Jesus. Bem lentamente agora vá se colocando de pé na presença do Senhor. E enquanto você se levanta, Deus, Ele também te coloca de pé. E agora você vai lutar contra as forças do diabo. E você vai dizer: demônio maldito, pegue a sua obra e sai agora da minha casa. Demônio maldito, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo: mal, vá embora. Eu digo: mal, desapareça. Sai agora do meu lar, desfaz, meu Deus, a magia, desfaz a bruxaria, o encanto, aquele familiar que está enfeitiçado, quase caindo no adultério, quase caindo no erro, no engano. Sai de lá, mal, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te amarro agora em nome de Jesus. Eu digo: chega. Eu digo: vai, seja queimado. Meu Deus, vai desfazendo a obra do inferno, vai queimando agora a obra do inferno. Sai daí, mal, o mal que prendeu a mente, que causou aquela imoralidade, aquela confusão, espírito de briga, espírito do ciúme, espírito da mentira, da raiva. Eu te repreendo, eu te amarro agora. Eu exijo, na autoridade do nome de Jesus, que todo este mal caia por terra e saia, e saia, e saia, e saia todo mal, em nome de Jesus. Nosso Deus, nós oferecemos ao Senhor a nossa casa, oferecemos a Ti a nossa família. Consagra a Deus o nosso lar. Enquanto nós oramos, meu Deus, eu peço, coloque a nossa família de pé. Nós nos dobramos diante do Senhor, nós nos ajoelhamos diante da sua presença, e o Senhor edifica a nossa casa. Perdoa, meu Deus, os pecados, os erros, dê a eles a chance, a salvação, a oportunidade. Edifica, Deus, o nosso lar. Salva, Senhor, a nossa casa. Liberta, meu Deus, a nossa família, em nome de Jesus. Aleluia. Diga para Deus: coloco a minha família de
pé, quando de joelhos eu estou, aleluia. Coloco minha família de pé, quando de joelhos estou, aleluia, Deus. Eu vou orar por eles com fé, crendo que o nosso Deus já os libertou. Coloco minha família de pé, coloco minha família, quando de joelhos estou, quando de joelhos estou. Eu vou orar por eles com fé, crendo que o nosso Deus já os libertou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não darei espaços para o vil tentador. Sigo confiante que a batalha vencerei. O Deus que tudo pode comigo estás. Diga mais uma vez: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não darei espaços para o vil tentador. Sigo confiante que a batalha vencerei. O Deus que tudo pode comigo está. Coloco minha família de pé, quando de joelhos estou, quando de joelhos estou. Eu vou orar por eles com toda a minha fé, eu vou orar por eles com fé, crendo que o nosso Deus já os libertou. Coloco minha família de aleluia, quando de joelhos estou, quando de joelhos estou. Eu vou orar por eles com fé, crendo que o nosso Deus já os libertou. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, o mais forte que você puder. Glória a Deus. Amém? Diga: minha casa está abençoada em nome de Jesus. Irmão, esta é a oração da fé. Eu quero que esta oração da fé seja feita por você todos os dias, irmãos. Faz esta oração, aquela oração que transforma, aquela oração que move, aquela oração que faz o milagre acontecer, porque esta oração vai fazer de você e da sua casa muito, mas muito abençoados. Glória a Deus. Pode sentar um minutinho. Aos amigos de casa, eu me despeço. Que todos tenham uma excelente noite. Fiquem na paz de Deus. Não deixe de contribuir e ajudar para a manutenção e crescimento da obra do Senhor, tá bom? Para você ajudar a igreja é muito fácil. Pegue agora o seu internet banking, né? O seu aparelho de celular, o seu notebook,
né, enfim, o seu tablet, o próprio computador, acesse aí o seu banco de preferência e faça uma transferência bancária, tá? A nossa conta principal é do Banco Bradesco, agência 3378, dígito 2. A conta corrente é 51.238, o dígito é o 9. Você vê aí a conta agora na tela da sua, né, do seu computador, aí faz um print ou anote, tá bom? E faz essa transferência. Você perceberá que o favorecido é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Não esqueça de, após haver concluído a transação bancária, de encaminhar no meu WhatsApp o comprovante para que eu possa orar pela sua vida e também realizar a contabilidade da casa de Deus, tá? O meu telefone pessoal é o 419-9924-9269, 419-9924-9269. A igreja também tem convênio com outros agentes bancários. Você vai ver na tela aí agora, coloca para mim, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Essa conta da Caixa Econômica, você pode, além de fazer o depósito em qualquer caixa, né, econômica, ou também em qualquer casa lotérica. Você vai ali e faz a sua contribuição. Coloca para mim também a conta do Banco do Brasil, né, que aí contempla o Banco do Brasil, tem vários correspondentes bancários, né, do Banco do Brasil, e também o Correio, que também aceita as transações, os depósitos. Basta você ir ali e fazer a sua ajuda. Deus vai honrar. A igreja também tem convênio com o Banco Itaú, né, você vai ver aí na tela, e por último você vai ver também o Banco Santander. Aí você pode, qualquer uma desses bancos, realizar a transferência e manda no meu WhatsApp. Caso você não tenha tido tempo de anotar, mande no meu celular uma mensagem, fale seu banco de preferência, e aí eu mando para você esta conta que você prefere, tá? Em todas elas, você vai ver que o favorecido é a Igreja da Graça. Se o seu banco não é nenhum desses, pastor, meu banco é outro, então aí você transfira para o Banco Bradesco mesmo, né? Aí nesse caso vai solicitar o CNPJ da igreja, que é esse número bem grandão que você vê aí no rodapé, ó, 30 902 803 1000 ao contrário 00. Contribua, ajude, Deus vai com certeza lhe abençoar. A nossa programação hoje fica por aqui. A todos um grande abraço e até mais. Eu quero estar com